O segundo tópico, então, que nós estudamos, segundo módulo, foi a questão do público, que tem muito a ver com isso que a gente estava conversando, né? O grupo com quem eu trabalho. E aí é legal que no início, esse exemplo da historinha da Alice, né? Alice no País das Maravilhas, e que ela estava perdida, e ela fala para ele que está perdida, e ele fala, mas para onde você quer ir? Ela, para qualquer lugar. Ele fala, então, tanto faz o caminho que você vai escolher, pega qualquer um e vai em frente, vamos embora, você vai chegar em algum lugar. Isso mostra um pouco daquilo que o Thiago retomou, ou colocou no conteúdo, né? De que muitas vezes o líder ele está indo para algum lugar, né? Ou ele está ansioso para ir para algum lugar, mas quando você pergunta para onde, que tem muito também, eu acho, a ver com a nossa vida. Eu acho que é uma tendência, assim, a gente não pensar em qual é o propósito, em tudo, né? Não só no meu ministério, mas meu propósito de vida, qual que é o meu propósito para esse ano, por exemplo, sei lá, estou sendo bem específica, mas como a gente tem a tendência de ser levado pela correnteza, ao invés de sentar e falar, não, eu preciso definir para onde eu estou indo e o que eu preciso fazer para eu chegar lá. Sim. Nós somos levados a pensar sempre mais em velocidade do que em caminho. Pela sociedade que a gente vive, pelo contexto que a gente está, tudo tem que ser rápido, a gente não para e tudo a gente está fazendo, até o nosso ministério a gente quer que seja rápido, quer que cresça rapidamente, mas a gente muitas vezes não se preocupa com a direção. A gente está preocupado em programas, em diversas coisas, em ser tudo agitado, em ser tudo rápido, mas não para avaliar para onde que a gente está indo. Porque a direção, como a gente falou no módulo lá, só vai ser, a velocidade só vai ser vantagem se a gente tiver na direção certa. Senão ela vai ser desvantagem. A gente vai estar cada vez mais longe do lugar que a gente deveria estar. E é interessante que, assim, da mesma forma como a gente falou de medir por número, parece que a sua vida espiritual, ela é medida um pouco por quantidade de atividades e coisas que você realiza. Então, ninguém vai parar para perguntar assim, ou raramente, né, como está a sua vida, seu relacionamento com Deus e tal. Mas se você faz 500 coisas na igreja e ministério, fala, nossa, esse é um crente de verdade, porque ele tem uma vida espiritual, né? Parece que, enfim, não importa o propósito, porque o importante é você mostrar que você está fazendo alguma coisa e indo para algum lugar. A gente transferindo para o ministério o conceito que a gente já tem na nossa vida, né? É muito comum, gente, você encontra com alguém, aí como é que você está? Meio com correria e tal, ou então tô indo na correria e tal, porque é sinônimo de que você está produzindo e acaba resultando em vidas, não vou dizer vazias, mas assim, é supérfluo, né? Você está tão ocupado com coisas supérfluas que a base está oca, sem firmeza, né? E dentro disso, trazendo para o assunto do módulo e da liderança, a gente lembrar que a responsabilidade do líder é exatamente essa. Ele está o tempo todo com a tarefa, com a missão de conduzir o seu grupo de um lugar até determinado objetivo, que entra na questão do propósito, né, que a gente trabalhou, mas que, voltando um pouquinho, que enquanto líder eu não assumo essa responsabilidade, ou eu não tomo consciência de que esse é o meu papel, de que eu preciso, esse é um grupo que eu lidero e eu preciso conduzir ele para algum lugar, ou para aquele determinado lugar, eu vou agir levado pelas prioridades dos outros. Eu vou agir, alguém chega e pede para fazer alguma coisa, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque eu não estou focado naquele objetivo principal. Se você não tem definido, alguém vai definir para você. Se você chega no final do ano, na hora de avaliar o seu ministério, se tem alguma avaliação, talvez você avalie pela quantidade de coisas que você fez, que foram muitas. Diante dessas coisas, que programação e diversas coisas que você fez, mas parece que o grupo talvez tenha ficado no mesmo lugar que estava quando começou. Se você for olhar para cada vida, você vai pensar o que mudou, o que cada um cresceu, ou como grupo, o que o grupo cresceu, não tem o que responder, né? Acho que talvez um pouquinho da diferença a gente pode encontrar em como que o líder se vê. Se ele se vê liderando um ministério de jovens ou de adolescentes, ou se ele se vê liderando jovens e adolescentes. Acho que quando eu olho para o ministério, a tendência é que o ministério tem que estar em evidência, as pessoas
que ver que o ministério está produzindo, está fazendo, está acontecendo. Porque se não acontece as atividades, o pessoal esfria e tal. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa em o que é liderar a vida, você não necessariamente vai precisar de estar fazendo diversas atividades para isso, porque de repente parte do meu papel como líder de um determinado jovem adolescente é eu convidar ele para uma conversa na minha casa que nunca vai estar no calendário. É eu acompanhar um outro jovem em algo que ele precisa e aquilo nunca vai estar lá. A diferença não é no final do ano como que vai estar o relatório e tal. A diferença é daqui 20 anos, 30 anos, aquele jovem adolescente vai lembrar de você, ele vai olhar para a juventude dele e vai falar, poxa, aquela pessoa foi uma pessoa que me ajudou em determinado momento que eu precisava da minha vida, e é isso que fica mais pra gente. Quando eu olho no meu passado, as pessoas que me influenciaram, é raro eu lembrar de eventos. Eu lembro de um outro evento, mas eu lembro muito de momentos específicos que eu tive de conversa. Eu acho que um outro exemplo bem marcante para mim é a questão da oração. De você pensar assim, se esse grupo é o grupo que eu quero levar para mais perto do Senhor, quanto tempo eu estou investindo em orar por cada um deles? Isso é algo que eu sempre me questiono quando eu estou liderando um grupo, eu percebo que eu não estou orando por ele. Então é fácil eu querer ter vários propósitos e várias coisas, mas no fundo o principal eu não estou fazendo. Então até que ponto eu estou realmente interessada em ver o crescimento deles diante do Senhor? E ainda mais quando a gente está falando sobre a academia, que o lado bom da academia é que você não tem um horário específico, então para você estar lá e a gente consegue ter pessoas de vários lugares diferentes participando. E qual que é o lado ruim da academia? É a mesma coisa. Por você não ter um horário específico, às vezes você não consegue criar uma disciplina para fazer aquilo acontecer. É normal, acho que essa questão de usar a tecnologia ainda é uma coisa que a gente está absorvendo isso na área de ensino, então eu acho que é um pouco normal, mas às vezes eu fico pensando um pouco, se uma pessoa não consegue dedicar 15 minutos para realizar uma tarefa pequena a respeito daquele treinamento que ela se propôs a participar durante 3 semanas, 4 semanas, durante mais de um mês, a pergunta é, nesse contexto de correria que a gente vive, quanto tempo que a gente tem dedicado para as pessoas que a gente está liderando, sabe? Tudo bem que você não vai ter, a gente não vive aquela realidade de que eu sou um líder de jovens e a igreja me paga para durante as 8 horas do dia eu fazer isso, mas a questão se eu não consigo estar livre para eles, pelo menos eu consigo envolver eles na minha agenda, eu tenho tempo para orar por eles, eu tenho tempo para pensar neles, eu tenho tempo para conversar com eles, mandar uma mensagem para eles, eu tenho tempo, eles fazem parte da minha rotina ou não, porque senão eu acho que a gente pode estar ocupando um cargo de liderança, mas sem estar liderando. Por mais que isso pareça difícil de ouvir, se eu penso, poxa, e se alguém falasse isso de mim, assim, você não está liderando, eu ia achar, nossa, que coisa triste isso ouvir, mas é verdade, se a gente está em um contexto de que você trabalha 8 horas por dia, e no seu trabalho é aquela correria, você volta, você vai para a faculdade, você chega na faculdade, você vai, sei lá, cuidar do gato, do cachorro, do que for, e você não tem tempo para eles, se você não lidera, assim, você não consegue influenciar vidas assim. É porque não tem como ser, quando sobrar tempo eu vou fazer isso e nada na vida, porque nunca sobra tempo. Não só tempo, você pode fazer isso com planejamento de dinheiro, você pode fazer isso com diversas outras coisas, se você deixar com o que sobra, nunca vai sobrar. A gente conversou muito sobre essa questão de desde até. Uma leitura de onde seu grupo está e você pensar até onde Deus quer conduzir esse grupo. Eu acho que a leitura é mais fácil. Você já conhece o grupo, você tem um tempinho com eles, então você consegue identificar onde esse grupo está. Mas esse até onde eu vou chegar, eu acho que ele pode, é mais difícil saber. Então a ideia dos níveis é eu ir afunilando, acho que é essa palavra, afunilando um pouco. Em um primeiro momento eu já sei, como grupo a gente existe para adorar o Senhor, então eu tenho que levar esses jovens a crescer em santidade, a crescer em maturidade, então eu já sei para onde a gente vai conduzir. Em um segundo nível, um pouquinho mais afunilando, eu sei que além de adorar o Senhor, a gente adora o Senhor fazendo aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer. Então, não tem como eu excluir do meu currículo com os jovens, daquilo que eu quero trabalhar com eles, a questão de missão, a questão de compartilhar a sua fé, vamos colocar assim. Não vai existir um grupo de jovens que Deus fala assim, para
para vocês, eu não quero que vocês adorem. E um outro grupo fala, vocês não precisam se preocupar com esse negócio de compartilhar sua fé. Não, isso é específico para todo crente. Então, de certa forma, eu já tenho uma noção geral de para onde eu vou conduzir o meu grupo. É para lá. Seja jovem, seja adolescente, senhor, senhora, seja o grupo que for. Agora aí a gente começa a, depois que você entende isso, você consegue afunilar um pouquinho mais. Por exemplo, quando você começa a olhar para o seu grupo e pensar, poxa, mas como que o nosso grupo consegue desenvolver isso de forma mais específica? Ou então, como que muda o fato de olhar para a comunidade que a gente está, ou então para a cidade, ou então para a nossa igreja e pensar em como que esse grupo pode viver essa santidade, essa missão aqui. Então, acho que você consegue ir enxergando mais profundo. Mas a ideia é ajudar esses níveis de afunilamento, ajudar a gente a perceber até onde eu vou conduzir meu grupo. Entrando um pouquinho no segundo nível, que fala tanto da santidade quanto da grande comissão, da tarefa que a gente tem recebida do Senhor, é que um dos grandes problemas é que a gente tem a tendência de ficar em extremos, né? Então, às vezes você pega pessoas que querem cumprir a tarefa e são determinadas a cumprir a tarefa, mas talvez não vivem como deveriam viver. E pessoas que estão preocupadas com sua própria vida, com sua própria conduta diante do Senhor, mas também não se despertam para cumprir a tarefa que deveriam cumprir do Senhor Deus. Então o problema é quando a gente não consegue juntar as duas coisas daquilo que o Senhor nos passou, tanto um viver digno, quanto cumprir a tarefa que Ele nos deixou, de proclamar o Senhor. E entrando um pouquinho no terceiro, uma coisa que eu penso assim, que às vezes o líder ele tem a tendência de se focar muito no grupo, o que nós vamos fazer como grupo, por exemplo, uma tarde de evangelismo, algo assim, e que de repente não, com certeza Deus tem missões ou questões específicas para cada indivíduo dentro daquele grupo. Então, que a igreja, no caso o ministério, ele tem que pensar nisso assim, ele está ali para impulsionar esse indivíduo para ser no mundo ou ser na vida dele aquilo que ele precisa para adorar o Senhor dentro daquilo que o Senhor chamou ele. Porque de repente eu posso ter indivíduos dentro do meu grupo com papéis muito diferentes na sociedade, por exemplo, para adorar a Deus de alguma forma, e eu estou tão focado em vamos fazer tal coisa, que eu ignoro o meu papel de dar para ele esse subsídio para que ele seja luz onde ele está, para que ele cumpra a missão de alguma forma no contexto que Deus colocou ele. Volta àquela questão de se eu me vejo como líder de um ministério ou se eu me vejo como líder de pessoas. O que é importante a gente guardar nesse módulo é essa questão de lembrar que liderar não é só você estar fazendo as coisas acontecerem. As coisas acontecerem é um meio de você conduzir as pessoas, de você olhar para essas pessoas, ver qual a realidade delas hoje com o Senhor e pensar onde elas vão estar amanhã, onde o Senhor quer que a gente conduza elas, nesses níveis de profundidade. E aí a gente lembrar desse papel do líder de conduzir, de levar, de guiar as pessoas e não apenas de ser alguém que está organizando um ministério, alguém que está administrando as coisas acontecendo.